Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs de todo o meu Brasil. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Estou muito feliz, estou contente primeiramente com Deus, por causa da saúde, da vida, desse fôlego de vida que Ele tem nos dado. Só pelo fato da vida que nós temos, a maior riqueza que nós temos é esta. E você, meu irmão, minha irmã, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Agradece a Deus em tudo. Nunca questiona. Fica questionando. Não questiona. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E a mensagem que eu tenho é essa. O pecado nunca existiu entre o gentil. Irmão Nilson, você dizer que o pecado nunca existiu entre os judeus, entre os gentios, não. O pecado existiu aonde? Dentro do judaísmo. Porque, na verdade, muita gente, por falta de entendimento, se você perguntar para ele o que é pecado, ele não sabe. Ele não sabe o que significa a palavra pecado. Você fala para ele assim, irmão, o que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Pecado. O que é Pentecoste? Eu sou pentecostal, a igreja pentecostal. Criaram essas besteiras agora, essas bobeiras de igreja pentecostal. O que é pentecostal? A igreja de fogo. O que é fogo? Sabe? Aonde pentecostal é fogo? Pentecoste era uma festa judaica. Pecado é transgressão da lei. Então você faz, por que a sua igreja tem nome? Sua igreja tem nome, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregação não sei o quê, Igreja Batista, Igreja não sei o quê. Por que ela tem nome? Existia em Jerusalém um templo. Só. Não tinha nome. Era o local onde ele se reunia. E quando alguma cidade mais distante, eles criavam um local e era chamado de sinagoga. O que quer dizer sinagoga? Lugar de ensino. Simplesmente sinagoga. Por que a sua igreja tem nome? Você não sabe. Você vê, porque foi copiado aquele dia. Eu falei e alguém talvez pode até não gostar, mas é filha da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica aparece lá, Igreja Santo Antônio, Igreja São Benedito, Igreja Nossa Senhora, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja tal. E os evangélicos vieram e fizeram a mesma coisa. Martim Lutero já errou logo no início. Quando Martim Lutero fundou aquele movimento, ele não tinha que pôr nome nenhum. Quando João Calvino, aí uns 20 e poucos anos depois de Martim Lutero, ele abriu um outro movimento chamado presbiteriano. Que ele colocou nome? Por que ele colocou nome? Ele devia ter colocado nome. Mas por quê? Porque os dois eram padre. Saiu lá de dentro e seguiu o mesmo costume, como o Egito. O povo era escravo do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração dele. Então esse povo, que hoje são aí da Assembleia de Deus, Deus é amor, é universal e tudo, saiu tudo dentro da Igreja Católica e segue o mesmo sistema da Igreja Católica. Saiu dentro do Espiritismo, segue o mesmo sistema do Espiritismo, não deixou nada. É tudo método, é tudo farinha do mesmo saco. Pare com essas enganação. Não se deixe iludir com essas coisas. Eu, quando vim a primeira vez para uma igreja, que chama de igreja, que igreja somos nós, mas quando eu vim com a tal de Igreja Pentecostal Almas para Cristo, eu vim para esta igreja e chegou lá, era água ungida, era não sei o que, era óleo ungido, era peça de roupa, era fotografia, era carteira profissional, trazia o documento, aquela coisa. Mas aí eu via lá no Espiritismo.
Eu ia no espiritismo com a minha mãe, todas essas coisas que tinha dentro do espiritismo, pôr a mão na cabeça da gente, e lá no centro, eles falavam, dá um passo. E tal, e levava aquela garrafa de água para casa, e tinha que beber um pouquinho, todo dia você bebia um pouquinho daquela água. Na igreja que eu comecei era a mesma coisa, não tinha diferença nenhuma. Se o seu vizinho não quer vir, você pega a roupa do seu vizinho, roupa da criança, e traz aqui que nós vamos... É isso aí que eles faziam. Então eu pergunto, qual a diferença? Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, o pecado não tem nada a ver com o gentil. O gentil é um povo completamente diferente. Porque quando você olha para aquela passagem de 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira, quero que você entenda isso. Talvez você que ainda não é da graça, está começando, está vendo, está em dúvida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas isso era os judeus, mundo judeu, dentro de Israel. Você olha, Jesus disse, ide e pregue o meu evangelho. 10 de Mateus e 5. Ide somente as ovelhas perdidas da casa. Somente. Você não vai a outro povo. Só este povo. Senhor, despede essa pobre mulher. Acho que 15 e 24, 25 de Mateus. Essa mulher cananeia, que vinha gritando, a minha filha está miseravelmente perturbada. Ajuda-me, Senhor. Os discípulos, Senhor, despede essa pobre mulher. O que Jesus disse? Não vou despedir ela. Deixa. Eu fui enviado somente para vocês. Eu nada com ela. Ela não faz parte. Porque Jesus, 4:4 de Gálatas, ali está bem claro, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Judeus. Não, gentil. Então o pecado, nós não temos nada a ver com o pecado. Esse pecado que existiu, bem claro, existiu. Por isso que o tema da mensagem é esse: o pecado nunca existiu para o mundo gentil. Nós, tranquilo. Isso não atingiu nós. Nunca atingiu nós. Porque o pecado é transgressão de lei. Se não houvesse lei, não havia pecado. Mas havendo lei, o pecado estava junto. Tudo que você fazia era pecado. Até que Jesus exterminou. Porque olhando para o início ali, você pode ver que quando Jesus surgiu, João já disse no capítulo 1 e 29, é tão bonito, João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Mas que mundo? Volto a dizer, o mundo judeu. É somente ele. Aí você olha também lá para o Apocalipse. Aí fica o negócio de batismo. O que é batismo? É apenas um cumprimento, que eu já expliquei. Que o povo, quando saíram do Egito, já foram batizados ao atravessar ali o mar. Está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Eles foram batizados. Na nuvem foi batizado no mar. Batismo significava para os judeus símbolo de pureza, porque o cordeiro, antes de ser sacrificado, era lavado. Por isso que Jesus passou também pelo batismo. Mas tu vem a mim, eu que devo ir a ti, desde que assim aconteça para cumprir a lei, cumprir a justiça de Deus. Então ele tinha que fazer isso. Então, quem era batizado era só os judeus. Tinha que passar por aquele ritual. O judeu era circuncidado, o judeu era batizado, havia derramamento de
de óleo sobre a cabeça daqueles que recebia como profeta, como rei. Então, aqueles que tinha ali, Deus o escolhia, o separava e eles tinham isso. Então, existia várias tradições, Páscoa, erva amarga, com a carne do cordeiro, vinho, essa Páscoa, essa festa Pentecoste, que era a festa da colheita, e várias festas existiam em Jerusalém. Isso era uma coisa judaica. Então não tinha nada a ver com judeu. Então, olhando para essa palavra pecado, que hoje eu fico falando, porque a igreja está em pecado. Irmão, você tem pecado. Eu não conheço pecado. Jesus não morreu por mim. E nem morreu por você. Ele morreu para o povo dele. Eu não tenho nada a ver, nós não temos nada a ver com a morte de Jesus. Jesus morreu pelo seu povo, ele veio para o seu povo, ele mesmo declarou, eu vim somente para o meu povo. Ele não veio para outro povo. Aí, depois de ressuscitado, então ele abriu a porta para o mundo gentil. Por isso nós somos um povo privilegiado. Mas o sistema não aceita. O sistema pega toda aquela imundícia lá de Moisés e traz para dentro. Assim como o Egito. Quando o povo saiu do Egito, que eu já disse isso, eles trouxeram toda a imundícia do Egito. Os costumes do Egito, as vestes do Egito, as danças do Egito, as músicas do Egito, os deuses do Egito, os rituais do Egito, trouxe tudo. Isso aborreceu Deus. Então, assim também essas religiões, aí esse movimento, eles pegaram toda a imundícia que foi deixado há 2000 anos atrás e trouxeram até a bandeira, eles colocam dentro, lá em cima da aquela plataforma, aquela chamada tribuna, a bandeira, eita, essa é a bandeira de Israel, esse óleo aqui veio de Israel, essa água veio de Israel. O que é Israel? O que Israel é? O único lugar que Deus diz assim, tira o calçado dos seus pés, porque essa terra é santa, é lá onde Moisés estava. No lugar onde Deus está, ali se torna santo. Se Deus pisar numa terra, aquele lugar onde Deus está é santo. Foi o que ele disse para Moisés, tira o seu calçado, Moisés, porque esse lugar se tornou santo. Porque Deus é santo, onde ele está, se torna santo. Agora, o povo fica com esse negócio de Israel. Se Israel fosse santo, não estava nessa brigaiada, essa guerrilha danada, matando o povo inocente, lá matando, enterrando e fazendo aquela barbaridade que está fazendo, que o mundo inteiro está revoltado contra eles. Que testemunho tem Israel para nós hoje? Quem olha para Israel hoje e bate palma para Israel? Todo mundo revoltado. O que Israel está fazendo? Então está aí. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. O pecado existe? Não. João disse que aquele que peca é filho do diabo, né? Bom, João está completamente errado quando chama de filho do diabo. E depois João diz outra vez, filhinho, não pequei. Se pecar, tem um advogado diante do Pai para defender. Então eu pergunto, quando João disse isso, Jesus já tinha sido levado ao céu. Jesus veio e exterminou o pecado, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Jesus aniquilou o pecado. Agora, como é que João fica falando de pecado? Agora, não sei se foi João que errou ou se foi o padre Jerônimo que escreveu este livro, tirou dos livros sagrados e escreveu este livro que errou, ou foi a editora a evangélica aí que recusou e escreveu aí, fez várias mudanças, porque você vê que de uma Bíblia para outra tem diferença. Mas não existe pecado, porque o próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que fomos eles, não nós, que o sangue de Cristo foi o que tirou o pecado. Que o pecado foi tirado pelo sangue, não foi pela água. Então por que usar água? Mas como era uma simbologia judaica, então isso parou, isso acabou. Paulo não batizava ninguém.
Paulo não dava pão de suco para ninguém. Paulo não punha óleo na cabeça de ninguém. Paulo não jejuava. Paulo não fazia nada dessas coisas, porque tudo isso é judaísmo. Então o pecado foi exterminado, acabou. Não existe pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo disse assim, acho que no capítulo 7, ali de Romanos, ele diz assim: se não existisse a lei, eu não pecava. Eu peco por causa da lei. Mas a lei acabando, acabou também o pecado. Não existe pecado. E esse pecado era para Israel. Ainda que esse pecado, Jesus tivesse ressuscitado, como ele ressuscitou, voltou, e falava, só que o pecado vai continuar. Ia continuar lá, não entre nós, porque nós não temos nada com esse negócio de pecado. Pecado começou aonde? Começou em Moisés. O pecado começou na lei. Quando a lei foi dada, todo aquele que transgredia a lei era pecado. Então, meu irmão, quando alguém fala assim, irmão, você tem pecado, você fala assim, me prova. Me prova dentro da Bíblia onde tem pecado. Não, você tem pecado, porque mas onde está o pecado? Você fala, para onde o pecado está? O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Lá, Mateus capítulo 26, versículo 41. O Espírito está pronto. A carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para voltar para Deus. E se Deus ele é o Pai do Espírito, o Espírito é de Deus. Como diz Romanos 8 e 9, quem tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. O cara pode fazer o que ele quiser fazer de errado, mas o Espírito que está nele não se contamina. Nada se contamina o Espírito que está dentro daquela pessoa, ainda que o homem exterior venha se corromper. O homem interior não se corrompe. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então não se corrompe. Como o peixe de água salgada. Ele nasce na água salgada, vive na água salgada. No dia que você tira ele de lá, você tem que pôr sal nele para você comer. Porque ele está sem sal. A água salgada deveria já se tirar ela prontinho. Só limpava e jogava lá na panela e... Não. Porque ele não se contamina. Então, assim, como o pecado? Se uma pessoa dizer para você, aprenda, meu irmão. Se uma pessoa dizer assim, não, mas nós temos pecado. Fala, onde está o pecado? Aí a pessoa vai dar uma balançada. O pecado... o pecado tá... Não, espera um pouquinho. Está no corpo? Lá, Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7, diz que o corpo volta à terra, vira terra, e o espírito volta a Deus. E aí? E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus disse a Adão, tu és pó, tu vieste do pó, e para o pó tu tornarás e virará pó. Então, e o pecado? Aonde está esse pecado? Se o pecado está no corpo, toda pessoa que morre fica livre do pecado. Aonde está esse pecado? Está na alma. O que é a alma? A alma está atrelada junto com o corpo. A alma é seu raciocínio, é sua mente, é o que está aqui dentro, é sua alma. Lá em Ezequiel 18:4, a alma do pai e a alma do filho, essa alma, a alma que pecar, ela morre. O pecado trazia morte. Então, meu irmão, minha irmã, o espírito não se contamina, o espírito não peca. Então, que pecado é isso? O que é pecado? Quem tinha pecado eram os judeus. Por quê? Porque naquele tempo eles viviam pela lei. Eles não tinham ainda a vinda de Jesus. Que Jesus veio para pôr fim nessa imundícia chamada lei. Que a lei era 613 mandamentos. Era a pior coisa que existia, era tal de lei. Os outros países estavam tranquilos, servindo os deuses deles, comendo, bebendo e tal. Mas os judeus viviam debaixo de uma maldição, vivia debaixo de uma escravidão, que era essa tal de lei, que oprimia aquele povo. Mas Jesus veio e pôs fim nessas coisas. Descansa em paz, meu irmão, minha irmã. Fale para aquelas pessoas que batem na tecla e falam que tem pecado, fala assim, o pecado não existe.
leva ele lá, no capítulo 9 e 26 de Hebreus. O 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão de pecado. Então, o pecado teve que ter derramamento de sangue. Mas sangue não de animal, sangue de Jesus. Mas no 26 diz que ele aniquilou. O que aniquilou? Deixou de existir, acabou. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Que Deus conceda graça sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.